Olá, mais uma vez estou aqui, para dar continuidade à nossa leitura da Constituição. Quero aqui agradecer sinceramente a todos meus 375 amigos e amigas que se inscreveram no meu canal. Peço que você continue fazendo o mesmo. Use dos seus comentários, não esqueça de dar um like e seu dislike. Gente, muito obrigado mesmo. Eu estou aqui com muita felicidade porque você se inscreveu. 375 pessoas estão me ajudando. O limite é 1 milhão, 2 milhões, 50 milhões, mas vocês contribuíram demais. Estou muito feliz com isso, que vocês estão me dando essa oportunidade, de continuar aqui fazendo vídeo, recebendo críticas, mas também é uma maneira de aprender. Cada leitura que eu faço, eu vou vendo onde posso melhorar, onde estou melhorando. Quando eu não tenho condições por falta de, às vezes, recurso e conhecimento, eu tenho que correr para uma livraria, pegar livro. Aqui em Santa Cruz de Capibaribe, uma cidade difícil, não tem livraria, então tudo depende de eu ir em Caruaru ou ir a Recife. Então eu enfrento dificuldade, mas é uma dificuldade com muito prazer, com muito gosto. Vamos lá. Nós continuamos aqui da responsabilidade do presidente da República. Agora nós vamos tratar especificamente dos crimes do presidente da República. Eu não vou entrar em jurisprudência, não vou ler livro de grandes juristas, eu vou ler a Constituição, que está o artigo 85 aqui. É claro que com reforço, de assessorias. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União. Vamos lá. O presidente da República não pode atentar contra a Constituição, conforme fez, desculpa ter que citar o presidente Bolsonaro, quando por conta própria resolveu, por vingança, para desafiar o poder judiciário, deu o indulto àquele deputado do Rio de Janeiro, caçado e condenado a 8 anos de cadeia, de prisão. Então isso é um ato atentatório à Constituição. Então é um crime que ele cometeu, Ele, graças a Deus, não tentou, de forma alguma, a existência da União. Ele não duvidou, mas se começar a questão de dividir o país, tal, é um crime também, O livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das entidades da federação. Isso Bolsonaro agrediu diariamente. Quando ele quase impede, ele coloca a sociedade toda contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Tribunal Superior Eleitoral, as acusações que ele fez, todas sem prova. Ele não conseguiu prova nenhuma. Há cascata dizendo que tem um hacker lá nos computadores do TSE, que as urnas não eram auditadas. Tudo mentira. Tanto é que ele está sendo processado, provavelmente ele fique inelegível por 8 anos, que é a pena, desse crime que ele cometeu, agredir aos demais poderes, o livre, olha lá aqui, exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Isso ele não fez, não cometeu não, Tudo, a segurança interna do país. O golpe de Estado, por exemplo, ele agrediu, a segurança nacional, porque tiraria, de certa forma, a segurança nacional. A probidade administrativa, isso aí compete à Justiça Federal, à Receita Federal, discutir se as contas dele foram aprovadas ou não e investigar isso aí. Eu não vou emitir pareceres, mas são crimes que o presidente da República pode cometer. O cumprimento de leis, e das decisões judiciais. Se ele não cumprir leis, como ele disse em São Paulo, foi no dia 7 de setembro, eu não vou mais cumprir decisão do STF, estava cometendo um crime. Então é crime de responsabilidade. Qual é a pena? A perda do mandato. Mas a pena é a perda do mandato. Não adianta dizer, a perda é os direitos políticos cassados. É o que ele cometeu. Quando ele disse que não ia decidir mais cumprir decisão judicial, ele estava cometendo um crime de responsabilidade, como vários e vários e vários crimes que ele cometeu. Só estou me lembrando desse, Esses crimes são definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo judiciário. Veja bem, isso é a lei 1079, essa lei ela está muito desatualizada, porque ela é de 1950-52. O Supremo Tribunal Federal vem decidindo através de jurisprudência, o caso do Collor, o caso da Dilma, então está sendo, vamos dizer assim, decisões com parâmetros,
não é bom. O Congresso já devia ter votado uma lei mais específica sobre os crimes de responsabilidade do presidente da República. Então, tem esse agravante, né? A Lei 1079, ela tem que ser atualizada, mas atualizada de uma maneira efetiva, sem a intenção de prejudicar a A ou a B, né? Não é porque eu estou com raiva de Bolsonaro que eu vou fazer uma lei que prejudique Bolsonaro. Não, não é isso. Ah, é porque eu estou com raiva do Lula, temos que fazer uma lei para derrubar o Lula. Não, acho que o artigo da Constituição é muito claro, né? São crimes de responsabilidades os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, né? Ou seja, deixar de cumprir lei, né? Interferir, criar situações de constrangimento, de opressão, de ameaça aos demais poderes. Isso Bolsonaro fez durante 4 anos. Ele pegou uma briga com o Poder Judiciário, com o STF, especificamente com o ministro Alexandre de Moraes, com o ministro Luiz Roberto Barroso e também com o presidente com o Fachin, que foi presidente do TSE, e com o TSE. E contra o TSE ele inventou muitas mentiras, falou quando estava no território americano que as eleições de 2018 tinham sido fraudadas e que quando ele chegasse ao Brasil apresentava as provas e não apresentou prova nenhuma. Até hoje Bolsonaro mente e dizendo que tem prova, não tem. Então se ele tem prova, que ele apresenta ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal. Tomara que agora, quando ele ficar inelegível, ele diz que vai recorrer ao Poder Judiciário, que ele apresente as provas, mas até agora ele não apresentou. Então, o que tem o presidente Jair Bolsonaro não é crime. O presidente da República não pode mentir, tá? É crime, ele não pode mentir, ele tem que falar a verdade. Todo funcionário público tem que falar a verdade, porque ele tem que falar a verdade de acordo com o que está na lei. Funcionário público, e Bolsonaro era um servidor público, enquanto ele foi presidente da República, enquanto ele foi capitão do Exército, ele é um servidor público, ele não pode mentir, porque ele tem que dizer o que está na lei, porque ao Estado compete fazer tudo que está previsto em lei. Se não é previsto em lei, o Estado não pode executar, e o Estado não pode passar informação mentirosa para a sociedade. O Estado lá de Platão, nós vamos entrar em teoria, que diz assim, né, que o governante só pode mentir para o estrangeiro ou para o inimigo. É claro que como Bolsonaro fez, né, quando ele chamou os embaixadores, mentindo para os embaixadores, dizendo que nossas urnas eram corrompidas, que o Supremo Tribunal Federal era corrompido, que o sistema eleitoral era uma caixa preta, que ele ia perder, porque isso aí ele estava mentindo, ele mentiu, ele agrediu a soberania nacional, ele agrediu os direitos políticos, enfim, por isso que ele está sendo processado, né? Agora, cabe ao judiciário decidir se ele é condenado ou não. Eu não vou aqui emitir juízo de valor. Agora, que Bolsonaro, a vida inteira, desrespeitou esse artigo da Constituição, isso não podemos ter dúvida. Ele diariamente desrespeitou. Ele não seguiu nada disso, né? É muito importante isso, porque esses comprovados, né? Admitido a acusação, né? Alguém tem que denunciá-lo, né? Se alguém denuncia o presidente, é aberto na Câmara um processo que é o chamado processo de impeachment, que é o impedimento. O presidente da Câmara lê o pedido, você entra com um processo de impeachment contra o presidente da República, com base nos crimes que ele cometeu, né? Aí o presidente da Câmara lê, cria-se uma comissão, essa comissão verifica, geralmente a comissão verifica se realmente os crimes ocorreram, ocorrendo, vai para o plenário autorizando, o plenário da Câmara Federal, autorizando, configurando o crime e autorizando, o presidente é afastado, e aí vai para o Supremo, para o Senado, com a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal se desloca para o Senado, passa a dirigir o Senado Federal no que diz respeito ao processo específico de cassação ou não do mandato do presidente. Se o Senado achar por bem que realmente houve crime, cassa o mandato dele, ele perde o direito político, ele é afastado, assume o vice-presidente ou as pessoas que são autorizadas a assumir a presidência da República. É de extrema importância esse entendimento, porque se no decorrer de 180 dias, né, o Congresso e a Câmara não apurarem, não terminarem o processo, ele volta para o poder e termina o mandato.
né? Se for o caso, se não cometer outros crimes, né? Os crimes comuns vamos deixar para outra história. Eu estou aqui para outra oportunidade. Eu estou aqui preocupado em dizer os crimes que o presidente da República comete na função da presidência da República. Atentar contra a Constituição é na minha opinião, um dos maiores crimes. Porque quem trai a Constituição é um traidor da pátria. E um presidente da República não pode ser um traidor da pátria. A Constituição, nós temos um Estado democrático de direito, que a gente gosta ou não, é a supremacia da Constituição. Ou seja, qualquer autoridade, não tem autoridade máxima, suprema ou superior. Quem determina o que acontece no Brasil é a Constituição, porque a gente vive um Estado de lei, um Estado que tem uma regra, né? E quem decide se a Constituição está correta, está sendo cumprida, é o Poder Judiciário. Não tem poder militar, não tem forças armadas, não tem nada. Quem tem que falar por último é o Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. Não é o guardião da Constituição de forma material, conforme ela está em minhas mãos, mas os seus princípios, as suas normas, as suas regras, os princípios implícitos e explícitos na nossa Constituição. Então é fundamental que o presidente da República tenha respeito, não só o presidente da República, mas o prefeito, o governador, o parlamentar, o senador, o deputado, enfim, que tenha respeito à Constituição, que nós todos temos respeito à Constituição, porque é ela que nos dá as diretrizes, é ela que é o nosso caminho, é o nosso andar, né? A Constituição é um processo, ela tem que andar, ela anda para frente. O que é um processo? Um processo é um andar, né? É um andamento, é um ir, né? E o recurso é o retorno. Quando você recorre, há um processo, né, contra o presidente da República, estamos num recurso, estamos indo para frente. Quando entrar no recurso é o retorno, volta para ver se o caminho foi correto. Então, quando a gente diz que o presidente da República diz respeito à Constituição, há que haver uma abertura de um processo na Câmara. O presidente da Câmara é um poder absoluto que ele tem, porque ele é comprado, como foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que foi comprado pelo Bolsonaro, porque o Bolsonaro entregou o orçamento ao presidente da Câmara e disse: governe aí, botou lá o ministro lá da Casa Civil, que era um aliado de Arthur Lira, e ficaram lá 4 anos, né, usufruindo do tal orçamento secreto, e o presidente da Câmara teve mais de 150 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, e ele também não leu. Como até agora parece que já tem 8 pedidos de impeachment contra o presidente Lula, que é o presidente da Câmara, que abra, que leia e que vá para a comissão, e a comissão tem que ter a responsabilidade, e o plenário tem que ter a responsabilidade de dizer se há crime ou não, se o presidente Lula cometeu crime ou não. Isso é da democracia. Não vamos aqui, agora porque você defende o Lula, tem que esconder. Não, já parece que tem 8 pedidos de impeachment do Lula lá na Câmara Federal. Acho que cabe ao presidente da Câmara, que é o Arthur Lira mesmo, né, abrir esse inquérito, ler esse requerimento, criar a comissão, julgar e ir para o plenário. Se o plenário achar por bem, que vá para o Senado e o Senado, com a presidência do Supremo Tribunal Federal, caso haja crime, que seja configurado o afastamento do presidente Lula. Isso é democracia, então a gente tem que entender isso. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.